Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Vamos estudar a palavra do Senhor. Essa já é a nossa 13ª ministração sobre a carta aos Hebreus. Então você pode abrir o texto bíblico no capítulo número 10 da carta aos Hebreus, a partir do verso de número 1. Amém? A partir do verso número 1, iremos ler hoje até o verso número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste no holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: como assim? Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém? Vamos orar? Pai bondoso e eterno, nós te louvamos, ó Senhor, e declaramos, ó Senhor, nessa manhã o nosso amor a Ti, por meio, Senhor, das canções ministradas, pois de fato, Senhor, Tu és, ó Pai, suficiente para nós. Não há nada, Senhor, que se compare a Ti. Por isso, ó Deus, te pedimos que através, Senhor, da pregação da Tua palavra, da exposição, Senhor, do texto sagrado, Tu tenhas, ó Deus, liberdade e autoridade, ó Senhor, de falar ao nosso coração,
de convencer-nos, ó Senhor, de todo mal, de todo pecado. Que possamos, ó Deus, pela Tua palavra, sermos transformados. Visite também, Senhor, nossos irmãos que se encontram em casa, impossibilitados de vir ao culto. Que também, ó Deus, o Teu Espírito, ó Pai, possa os visitar. Para a glória do Teu santo nome, ó Deus, no nome de Jesus. Bendito seja Deus. Queridos, estamos próximos do final da carta. Hoje nós iremos encerrar a 6ª parte da carta. E a 6ª parte da carta, ela trata sobre o mediador. Nós vemos tratando sobre esse tema do mediador desde o capítulo 9, verso 15. E passamos por 3 partes, certo? Dessa subdivisão maior, que é a mediação de Jesus. E nessa manhã nós vamos ver acerca de sua oferta em prol dos outros, tendo em vista que a oferta que Jesus dá a Deus é uma oferta de si mesmo. E essa porção vai justamente do texto que lemos, que vai do verso 1 do capítulo 10 até o verso 18. Acredito que vocês tenham percebido, aqueles que têm sido bem assíduos, que os primeiros capítulos do livro de Hebreus, a não ser o primeiro, que é bem coeso em temas, nós conseguimos até, de uma vez só, lermos um capítulo em si e meditarmos nele completamente. Mas os últimos capítulos, eles são muito densos e com muitas informações preciosas. Por isso que a gente precisa ir pausadamente, porque tem muitas sentenças importantes que a gente possa meditar, certo? E daqui para frente a gente vai numa pisadinha um pouquinho mais lento, um pouquinho mais mastigado. Tá ok? Bem, semana passada, nós observamos na conclusão do capítulo número 9, que o sacrifício de Cristo é, de fato, eficaz para sempre. E isso, nós observamos isso desde o verso 23 até o final do capítulo 9, no verso 28. E o autor aos Hebreus, ele quer deixar bem ratificado no nosso coração, no coração dos leitores, essa eficácia da obra de Jesus e, consequentemente, a ineficácia da obra do sacerdócio levítico. Tendo em vista que a exortação dele aos seus leitores é que eles não retrocedam da fé na pessoa de Jesus, mas que eles perseverem, permaneçam firmes, crendo no Evangelho. Porque se eles se desviarem, assim como os pais deles lá no deserto, agindo de uma forma idólatra, incrédula, para esses que fizerem isso, eles estarão perdendo a sua salvação. Porque aqueles que retrocederem de Cristo, que é o único meio de salvação, para esses, segundo o autor dos Hebreus, eles não terão mais a capacidade de voltar. Por isso, a grande exortação que o autor aos Hebreus faz, para que os irmãos permaneçam firmes. Sendo assim, ele vai, mais uma vez, corroborar com esse argumento de que o sacrifício de Jesus é eficaz para sempre. E agora, segundo o comentarista William Hendricks, ele vai dizer que agora o autor aos Hebreus, ele está pronto para provar a todos os leitores uma sentença adicional que há na sua carta, de que Jesus, além de ter apresentado um sacrifício eficaz, Jesus veio para anular todas as ofertas que eram dadas pelos pecados. Jesus, o autor dos Hebreus, a partir do capítulo 10, ele não quer apenas dizer que o que Jesus fez é eficaz, mas quer também dizer que o que faziam no Velho Testamento não serve de nada.
de que podemos crer em Jesus, no sacrifício que Jesus fez, e ao mesmo tempo, se a gente quiser, pode sacrificar um bezerro ou um cordeiro para aperfeiçoar esse sacrifício em prol do nosso pecado. Não, o autor aos Hebreus agora, a partir do capítulo número 10, finalizando o tema do mediador, vai justamente confirmar que aquilo que Jesus fez na cruz por nós, pelo seu povo, ele além de ratificar que a sua obra é eficaz, ele também vem apresentar que a obra da antiga aliança não tem poder, não tem capacidade de fazer com que transforme o coração do homem. Sendo assim, Cristo, pelo seu sacrifício, ele remove de uma vez por todas o pecado do seu povo. De uma vez por todas. Por isso, Paulo pode afirmar no capítulo número 8, a partir do verso número 1, que aqueles que estão em Cristo, para esses, não há mais condenação. Porque para Deus, diante de Deus, também não há mais pecado sobre nós. Porque o sacrifício de Cristo limpou toda a mácula que tínhamos para com Deus. Irmãos, isso é magnífico. Mas pode surgir na sua mente um questionamento. E por que eu ainda peco? Já que esse pecado diante de Deus está perdoado. Por que ainda eu sou tentado? Por que esse pecado às vezes é tão palpável a mim? Está tão perto de mim? Por quê, irmãos? O que Cristo fez na cruz foi tirar de nós o poder que o pecado tinha sobre nós. Anteriormente, não havia luta nem guerra contra o pecado. Porque só havia inimizade contra Deus. Você não lutava para se embriagar. O homem não lutava para se prostituir. O homem não lutava para mentir, para roubar. Era prazeroso. O pecado era um senhor sobre nós que nos governava. E nós fazíamos a vontade dele constantemente. Para nós era um prazer agradar o pecado que nos governava. Mas hoje, através da obra de Cristo na cruz, esse poder que nos aprisionava não existe mais. Cristo rompeu essas cadeias que nos prendiam. Agora sim, irmãos, segundo o que Paulo fala aos Gálatas no a partir do capítulo número 5, segundo o que João, na sua carta, no capítulo número 3, verso 10, nós hoje temos a capacidade, sim, por conta da vida que o Espírito Santo deu a nós, de escolhermos agradar a Deus ou não. Porque Paulo vai dizer lá em Gálatas que se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a vontade da carne. Sendo assim, nós podemos andar como Paulo, que imitava a Jesus, e viver uma vida santa e reta. A questão, irmãos, é que muitas vezes nós misturamos a tentação ou a inclinação para o pecado para, de fato, a consumação do pecado. E às vezes você está altamente triste e totalmente angustiado porque ainda se sente tentado em pecar. Você olha para isso e você diz, não tem condição de eu ser crente. Como é que eu sou salvo se eu ainda tenho desejo por isso? Por quê, irmãos? Pois na cruz Cristo retirou de nós esse poder do pecado, essa governança sobre nós, mas ainda temos um corpo carnal, com desejos carnais. E se nós não alimentarmos o Espírito, o que é que vai acontecer, irmãos? A carne estará sendo alimentada. E será muito difícil não cair quando a carne está fortalecida. Então, o que é que ainda resta dessa obra magnífica de Cristo, da Trindade em si,
para que fazer com que esse pecado não tenha mais poder literalmente sobre nós. O que resta é a transformação do nosso corpo. E transformando ele, o nosso corpo, aí sim, não mais seremos tentados de forma alguma, porque o nosso corpo será transformado em glória e o pecado será jogado na destruição, no inferno. Perceba, irmãos, que quando nós não compreendemos literalmente o que Cristo fez na cruz, nós podemos estar lutando contra nós mesmos, querendo exigir de Deus algo que Deus só vai fazer no porvir. Eu posso chegar para Deus em oração e dizer: Deus, não me faça mais pecar, eu não aguento. Eu não consigo mais ser tentado. Ele vai lhe atender, mas não é agora. É só quando Jesus voltar. Mas você viverá em guerra constante até a volta de Jesus ou até a sua partida. E o que o autor aos Hebreus quer dar para nós é uma garantia que, ainda que essa batalha seja árdua dia após dia, essa vitória já foi ganha na cruz. Você só está batalhando uma batalha que pertence a você, mas Cristo conquistou essa batalha. Você está indo para o campo de guerra para batalhar com esse adversário, contra o mundo, contra o inimigo das nossas almas, contra você mesmo, a sua carne. Mas essa vitória, Cristo já está com a bandeira na mão. Ele já ganhou essa guerra. Mas é necessário que os seus soldados permaneçam ainda em batalha. A sentença de vitória já foi dada, Deus já nos perdoou. O que Ele fez na cruz foi de uma vez por todas. E nós, se estamos batalhando nessa batalha contra o pecado dia após dia, simplesmente deixar a batalha, voltar e ser contra o nosso Senhor, contra o nosso general, o que é que acontece? O que é que aconteceria? Existe um exemplo histórico bem interessante. Na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães eles foram invadir a região da Rússia, em Stalingrado, uma das batalhas mais sangrentas que houve, na realidade a mais sangrenta que houve da Segunda Guerra Mundial. O exército russo, que era um exército grande pela quantidade de população, enfrentou os alemães de uma forma muito dura. Os generais russos, eles exigiam que seus soldados fossem até a última gota. E sabe qual era a estratégia dos russos, irmãos? Eles colocavam uma centena de milhares de soldados na trincheira, de frente ao batalhão alemão, e o batalhão alemão vindo avançando, e por trás desse batalhão russo ficava outro. Porque se o batalhão da frente, alguém quisesse desistir, eles eram mortos. A batalha tinha que ser até a morte. E desse jeito o exército russo conseguiu vencer o lado oriental da Alemanha e chegou até a Alemanha e derrotou a Alemanha também. A morte, para nós, ela é diária. É a morte da nossa carne. É uma batalha, irmão, sem fim. Não pense que hoje de manhã, só porque veio para a escola dominical, você tá livre de mais tarde o seu coração querer se inclinar às coisas que não convêm. Mas lembre-se, você não é mais aprisionado pelo pecado. Ele não mais lhe domina se você está em Cristo. Então não cabe a nós entristecermos, mas sim nos alegrar, porque Cristo já conquistou tamanhas façanha na cruz. Por isso, a partir do verso de número 1, o autor aos Hebreus vai começar a falar de uma forma que ele já vem falando, tratando que as coisas da antiga aliança se assemelham a sombras. E as coisas da nova aliança se assemelham à imagem. E o que é que isso quer dizer?
Todo mundo sabe o que é uma sombra, né? Se a gente ligar uma lâmpada aqui, essa luz vai refletir no nosso corpo, parte dela vai passar, a outra parte vai ficar. Essa parte que fica, que não, a luz onde não toca nela, né? Forma uma figura semelhante ao meu corpo, aonde a luz não passa. Essa figura não revela literalmente o objeto do qual ela é formada. Tem a mesma silhueta, mas não define a cor, não define o volume, não define o tamanho, não define o tipo de material. Então nós, quando pegamos um copo como esse e iluminamos ele, claro, ele é transparente, né? Mas se fosse um copo pintado, né? Vermelho ou preto, sei lá, e a luz batesse, faria uma sombra dele. Mas olhando para a sombra, nós jamais poderíamos dizer, não, esse copo é de cristal ou é de vidro. Vocês conseguem compreender isso, né? As coisas da antiga aliança é assemelhada pelo autor aos Hebreus como sombra. Ela fazia jus ao que estava por vir, mas não era aquilo que viria. A antiga aliança falaria de Jesus, apontaria para Jesus, diria que a solução é Jesus, mas ela não tem a solução e ela não é Jesus. Já as coisas da nova aliança é a imagem, é o símbolo, é a figura real, é Cristo diante de nós. Então, quando o autor dos Hebreus começa a dizer no verso número 1, ora, visto que a lei tem sombra, a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Que bens vindouros são esses, irmãos? Os bens que são sombras da antiga aliança, esses bens vindouros, é Cristo. Cristo é o bem que Deus já fala sobre ele na antiga aliança, e esse bem ele daria ao seu povo. É um bem que se tornaria presente diariamente, constante na vida de seu povo, que em suas mãos ainda não tinha, mas agora, na nova aliança, esse bem está vivo, está palpável. Lembra que nós já falamos há uns dias atrás acerca de herança, não foi? Acerca de fiador, acerca do procurador, e aí a gente chegou na conclusão acerca do mediador. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o bem, ele é a nossa herança. Aquilo que Deus tem para nos dar como herança é Cristo. Sendo Cristo esse bem que estaria por vir e que o povo de Deus da antiga aliança esperava que esse Messias viesse, agora ele está diante deles. Cristo está no meio da igreja. Nós somos o seu corpo, segundo o que Paulo diz. E se agora nós viemos rejeitar a esse, o que será de nós? Não podemos retroceder. Então as sombras dos bens vindouros não se comparam com aquilo que virá de fato. Cristo. Cristo é a imagem real das coisas que viria. Por isso, irmãos, ele tem a capacidade de tornar as coisas perfeitas. Só Cristo. A lei não tinha a capacidade de aperfeiçoar. Nós hoje, pelo fato de cumprirmos a lei, a Constituição da nossa nação, cumprir essa Constituição nos faz pessoas melhores?
Você recebe algum benefício do governo porque cumpre a lei? Alguém pode levantar e falar que recebe algum benefício. A gente recebe algum benefício? Porque você pode dizer, não, eu recebo água potável na minha casa. Não, está na lei, a gente é para receber. Não, meus filhos têm educação. Não, está na lei, isso é para receber mesmo. Não, a gente tem oportunidade de ter saúde. Não, está na lei, isso já está na lei, tem que acontecer. Mas o fato de você cumprir a Constituição lhe torna uma pessoa melhor? Você, diante da lei, no final do ano, os líderes chegam para aplaudir a nação. Vocês cumpriram, os impostos foram pagos. Não. Por que, irmãos, um cumprimento de uma lei não torna o cumpridor perfeito? Porque é exigência, é obrigação cumprir a lei. Agora, se você não cumprir, aí virá contra você uma instituição, um grupo de pessoas que virá cobrar de você que cumpra a lei. Vocês estão compreendendo isso? Então, cumprir a lei não lhe faz nada mais, nada menos do que nada. Nem mais para lá, nem mais para cá. Agora olhemos para Cristo. Olhemos agora para Cristo. Nós cumprimos a lei? Não. Não cumprimos a lei. Já que não cumprimos a lei, o que Deus requererá de nós? Que venhamos a cumprir. Nós temos a capacidade de cumprir? Não. Então, por conta do crime que cometemos contra Deus, porque a lei é dele, ele vai requerer de nós uma punição digna e cabal, uma posição eterna. O tempo do cumprimento dessa punição é a eternidade. Porque a lei, ela vale de acordo com o tempo do legislador. Deus é eterno. Ele vai exigir que os seus condenados recebam o tempo de sua condenação no mesmo tempo de idade que ele terá. Sendo assim, aqueles que não cumprirem a lei receberão condenação eterna. Aí esse Deus, digno, Senhor, Criador, agora, ao invés de exigir de nós, o seu povo, porque, segundo as Escrituras, Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu em Cristo. Agora Ele exige não que nós venhamos a cumprir a lei, mas sim que seu Filho nos represente. E o seu Filho, Ele cumpre a lei completamente. E ao final do cumprimento da lei, Ele se apresenta ao seu Deus, ao seu Pai, como oferta de sacrifício. Ele não precisava se sacrificar para Ele mesmo, porque Ele cumpriu a lei. Ele era perfeito. Ele é perfeito. Mas o seu sacrifício é um sacrifício vicário, é um sacrifício representativo. Não é para Ele, é para outros. E agora, esse Cristo, que é a imagem das coisas, a imagem real das coisas, Ele pode ter a capacidade de aperfeiçoar os imperfeitos, porque a sua obra foi perfeita, e agora a sua capacidade é derramada sobre nós, a sua perfeição agora é derramada sobre nós. Então a antiga aliança, ela não tinha a capacidade de aperfeiçoar o homem, pois ela não dava ao homem meios de transformação. Dia após dia, os sacerdotes faziam a mesma coisa. Serviam do mesmo jeito. Eram os mesmos sacrifícios. Eram os mesmos pecados. Dia após dia. Dia após dia. Turno após turno. E a mesma pessoa que trouxe uma oferta hoje, traria amanhã, porque pecou da mesma forma. Até o fim de sua vida, ela não seria transformada.
Mas a obra de Cristo não. A obra de Cristo tem poder de nos tornar perfeitos. Os adoradores israelitas, eles não tinham a possibilidade de purificação das suas almas. Por outro tempo, a lei ela não tem a capacidade de remover a culpa. O que é culpa, irmãos? Alguém saberia dizer? O que é culpa? Saberia dizer? Ok, isso é culpado. Eu quero saber o que é culpa. E aí? Quando há um erro, há um pecado, a culpa é gerada no coração do homem? A culpa é um sentimento, é o quê? Hã? Começamos a chegar num ponto, mas não é isso. Uma transgressão. Irmãos, precisamos. Quem era para dar essa carta era a irmã Marina. Vocês se lembram que o texto de João diz que o Espírito Santo ele trabalha no nosso coração e ele nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Foi basicamente o que a irmã Marina falou. A culpa é uma sensação, é um sentimento que vem no coração do homem quando a sua consciência lhe diz, a partir da observância da lei, que aquilo que ele fez é errado. E a culpa nasce. E essa culpa ela só será retirada do coração dessa pessoa quando essa sensação de que a consciência estará sobre ela, a condenando, que ela não conseguiu cumprir a lei, for sanada, for retirada, for limpada. Como assim? Vamos a um exemplo um pouco mais prático. Quando nós pecamos deliberadamente, simplesmente você decide pecar. Isso. Está no bom caminho. Tá? Quando nós estamos diante da lei do Senhor, diante da sua palavra, e nós observamos essa seguinte sentença aqui que eu vou ler a vocês. Encontra em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 12. Certo? Diz assim:
Nós estamos na parte prática, certo? Que Paulo vem admoestando os irmãos de Tessalônica. E ele diz, após argumentar acerca da volta de Cristo, da vinda de Cristo, e motivar os irmãos a voltarem a ter uma vida normal, esperando a volta de Cristo, mas não tão drástica da forma como eles aguardaram. Então, ele diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Vamos só ficar nesses 2 versos. De quem Paulo está falando aqui? Dos líderes. Se fôssemos aplicar aqui na nossa igreja, ele estaria falando de quem? A quem? Vamos ficar só com uma pessoa do pastor. Vocês compreendem isso? O texto diz assim, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Paulo resume várias atribuições ou vários dons, e ele fala de 3 pessoas, mas esses dons podem estar em uma só pessoa. Aqueles que trabalham, aqueles que servem entre vós, aqueles que presidem, ou seja, aqueles que lideram, que governam a igreja, e aqueles que admoestam, aqueles que trazem uma palavra de exortação, de admoestação, de conserto. A esses, o que é que o texto diz que a gente tem que fazer? Verso 13. Que nós venhamos ter máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Aí o que é que a gente vê no seio da igreja? Os irmãos falando do pastor. Não considerando a sua pessoa, a sua autoridade, rejeitando a sua palavra, não dando a devida consideração que deve dar. Se a gente for perceber os verbos que estão aqui, os verbos estão no imperativo, é uma ordem, não é um pedido de Paulo. Ele não está encarecidamente rogando a vocês, é uma ordem. Sendo a ordem do apóstolo, é lei, é mandamento. Sendo assim, o que é que nós agora, a partir de hoje, iremos fazer? Vocês conseguem compreender? Quando agora surge uma situação que um irmão, ele não age dessa forma, ele está pecando. Então, a partir do momento que ele conhece essa lei, esse mandamento, e ele agora vai ir contra ele deliberadamente, eu quero falar do pastor, eu não quero saber mais dele, não vou dar satisfação a ele. Irmãos, eu aprendi com o meu pastor que até se eu for viajar, eu tenho que avisar ele. Se eu for fazer alguma coisa, eu recebi um convite para ir para uma igreja pregar. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu tenho que comunicar a ele. Eu vou entrar de férias, eu vou viajar. Eu tenho que avisar o meu pastor. Pastor, eu estou mudando de emprego. Eu tenho que avisar o meu pastor. Pastor, eu estou mudando de casa, eu estou indo para outra casa. Eu tenho que avisar o meu pastor. E por que eu tenho que avisar o meu pastor? Porque ele é o meu pastor. Ele dedica a vida dele dia após dia para orar e pregar a palavra do Senhor, para edificar a minha vida. Ele não é o meu patrão, ele não é o meu pai, ele é o meu pastor.
naquele grande dia, Ele nos apresentará diante de Deus como as suas ovelhas. Então os irmãos não têm mais consideração, pastor. Simplesmente vivem a sua vida, fazem o que quiserem, não se preocupa nem com o que a igreja vai pensar disso. Porque tudo que você fizer aí no lado de fora, e se fizer errado, a primeira coisa que vão dizer é a ovelha do pastor Hamilton. Irmãos, é certo isso. Aquela pessoa é lá daquela igreja tal. Por quê, irmãos? Assim também, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, aquela irmã é lá daquela igreja. Vocês percebem a gravidade e a responsabilidade que cada um de nós temos na sociedade? Não está atrelado apenas o nosso nome, e agora vamos aumentar o grau. Não está atrelado apenas a placa da denominação, nem a pessoa do pastor. Está atrelado o nome de Cristo sobre a sua vida. Então, olhando para tais mandamentos, se nós agimos deliberadamente, descumprindo o mandamento que nós devemos cumprir, o que é que vai surgir no nosso coração? Culpa. E a culpa, ela precisa ser expurgada, ela precisa ser retirada. E a lei, ela não tem capacidade de fazer isso. Como é que a culpa será tirada por um outro mandamento? Perceba, o mandamento é: considerai com máxima consideração os líderes. Aí você não cumpriu esse mandamento. Aí, para poder satisfazer a vontade de Deus, você faz outro mandamento. Cumpre outro mandamento? Não. É preciso que alguém retire de você a culpa sobre esse pecado. E só existe um que pode fazer isso, é Jesus. Porque Ele pagou na cruz todos os tipos de pecado que existe. Do mais infame, mais traidor contra Deus, ao mais pequeno aos nossos olhos, porque qualquer pecado contra Deus é grave. Sendo assim, irmãos, essa obra de Cristo que é perfeita, ela nos torna perfeitos. Perceba que a partir do verso número 3, voltando lá para Hebreus, tá? Voltando lá para Hebreus, nós vamos observar que essa obra de Cristo, ela retira de nossas mentes as lembranças sobre o pecado. A recordação de pecado é retirada. Os sacrifícios da antiga aliança, ela não tem o poder de fazer isso. Ela não consegue no interior do homem, na consciência do homem, limpá-la. Sempre estará lhe acusando. Hoje não. Nós vivemos sob a graça, em paz com Deus. Não vivemos em guerra. A nossa memória não mais nos condena. Você lembra do estilo de vida que você tinha? Você pode se lembrar. Você pode até se entristecer porque vivia daquele jeito. Mas a sua alma não se derrama em um mar de lamento e dor e remorso. Porque Cristo pagou esse pecado. Deus não mais se lembra dele. E a memória de Deus é boa, viu, irmãos? Ele não se lembra, ele esqueceu porque Cristo pagou. A dívida foi paga. Veja a pergunta que ele faz a partir do verso 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Se, de fato, a observância da lei, para aqueles que cultuavam a Deus, levando as suas ofertas, tivesse a capacidade de transformar o coração e a mente desses ofertantes, essa lei não os purificaria eles
de uma forma que eles não seria necessário mais um outro sacrifício? Porque, perceba, a oferta que era levada aos sacerdotes pelo povo de Deus era exclusivamente por um pecado que ele cometeu. A oferta de Cristo é por todos os pecados. Todos os pecados. Todos os que foram antes de sua morte e todos os que foram depois de sua morte. O seu sacrifício é um divisor na história da criação. O seu sacrifício conseguiu perdoar os pecados daqueles que já tinham morrido e daqueles que ainda iriam nascer. Que obra magnífica, irmãos. Aqueles que na antiga aliança pecavam contra a lei e mesmo assim ofereciam sacrifício, ofereciam com a fé, com a esperança de que no porvir Deus levantaria um homem, um profeta segundo Moisés, que o povo deveria seguir, e a esse eles deveriam seguir, porque Deus o tinha escolhido desde antes da fundação do mundo para entregar a sua vida e perdoar os pecados do seu povo. Eles ofertavam sacrifício ao sacerdote, a Arão e a sua descendência, com a esperança que de um dia, haveria um que se levantaria dentre o povo de Deus e perdoaria os seus pecados. E nós hoje, nós vivemos e agradamos ao nosso Deus, porque Cristo na cruz, antes mesmo de nós nascermos, já tinha, pela sua obra, perdoado os nossos pecados. Eu não o conhecia. Eu nunca tinha lhe visto. Eu não estava nem gerado no ventre da minha mãe. Nem minha própria mãe também estava gerada. Mas ele já me via na cruz. Ele lhe via na cruz. Ele lhe amou na cruz. Que obra magnífica, irmãos. Que perdoou todos, não tem uma restrição, é todos os pecados. Se você conheceu a Cristo com 30 anos, com 25, com 10, desde criança, com 50, com 70, não importa. Antes de conhecer a Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. Os de hoje agora, se você está pensando em alguma coisa, foi perdoado também. E os de amanhã em diante, se for assim existir, também foi perdoado. Todos os pecados perdoados. Que magnífico. Não tem palavras para descrever, a não ser fenomenal, como diz o pastor, né? E essa pergunta do verso 2 é respondida pelo próprio autor aos Hebreus. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Todos os anos os judeus tinham que fazer. Senhor, pecamos por isso. Toma aqui a oferta, nos perdoa. Outro ano. Senhor, nós pecamos por isso. Olha aqui a nossa oferta, perdoa. Que sacrifício, no linguajar nordestino, fuleira, fraco. Que tinha que estar. O de Cristo não, irmãos. O de Cristo é eterno, é consistente. Eis a questão, né? Aí é onde nós vamos começar a conversar sobre isso semana que vem. Existem dois extremos, certo? Acerca da observância do mandamento. O extremo mais à direita se chama legalismo. Ok? E o extremo à esquerda. Primeiro vamos entender o que é legalismo, né? Legalismo é a observância extrema da lei,
aonde por meio dessa observância se consegue agradar a Deus. Ok? Esse que vive desse jeito é um legalista. E o oposto, e a outra ponta é o quê? É exatamente aquele que não cumpre nada, que não quer saber da lei, que se agarra numa falsa graça, e porque seus pecados foram perdoados, eles simplesmente não olham para a lei e já estão salvos, e vivem de todo jeito. Esses são chamados de antinominiano, não observam a lei. Legalistas e antinominiano. O que as Escrituras nos exigem que nós sejamos? Equilibrados. Porque quando nós olhamos para a obra de Cristo na cruz, da qual Ele perdoou os nossos pecados, ao olhar para ela, essa obra nos motiva a obedecer ou pecar? Nesse período agora que estou, lá em casa, vivendo, cuidando de Tiago, e vendo o seu crescimento, e vendo o nosso trabalho, lá em casa, eu e Anne, observando tudo que a gente já vem passando, cada vez mais, irmãos, eu fico impressionado com Deus e com o que Ele faz. Com a sua obra magnífica, que não tem como explicar. Eu fico cada vez mais boquiaberto com o que Deus tem poder para fazer na vida de um serzinho tão pequenininho, que um dia vocês também foram desse tamanho. E olhando tudo isso que hoje a gente está passando, cada vez mais o meu coração se alegra e é grato pela vida da minha esposa. Ao ver como ela lida no cuidado com o filho. E isso deveria motivar o coração do homem cada vez mais a amar a sua esposa, ao vê-la cumprindo o seu papel. Porque quando nós vemos alguém que cumpre, que anda corretamente, que vive a palavra, quando nós olhamos um exemplo, nós queremos segui-lo. Um filho, quando olha para o pai e vê ele lendo a palavra, estudando a palavra, amando a sua esposa, o filho vai querer seguir o exemplo do pai. Nós temos o exemplo de Cristo na cruz. Esse exemplo nos motiva a quê, irmãos? Se Ele na cruz nos amou, esse exemplo nos motiva a amá-lo, a dedicar a nossa vida, a entregar a nossa vida a Ele. Ele entregou a vida dele por nós. O que cabe a nós agora, irmãos? É dar a nossa vida, é entregar a nossa vida a Ele. A nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Ele. Por isso, a lei que ela fazia menção, recordação dos pecados, agora, a obra de Cristo, ela absolve, ela faz esquecida, ela não traz de volta a nossa mente. Lembrem, preste atenção, vamos dizer que no início do ano um judeu pecou. Ele levou a oferta e o sacerdote ofereceu e perdoou, certo? Perdoou, não foi? Mas no final do ano, quando fosse oferecer o sacrifício pelo povo, esse pecado seria trazido de volta à mente dele. Olha, esse último sacrifício aqui é de novo para que Deus perdoe todo o povo. Ainda que aquele fosse perdoado no início, aquele lá do final faria lembrança ao coração do pecador, do judeu. Mas o que Cristo fez não nos traz lembrança, não nos traz dor. Diga lá, meu.
Os dois. Aí por que os dois? Primeiro, era necessário que o povo, naquele período de tempo, fosse perdoado por Deus, porque sem esse perdão eles não tinham como cultuar e adorar a Deus. Lembram que um sacerdote, se entrasse diante do tabernáculo em pecado, ele morria? Pronto. E Deus instituiu na sua lei que se o seu povo não obedecesse à sua lei, Deus iria o punir, o condenar. E quando é que Deus condena o seu povo? É quando o seu povo peca contra ele e não oferece sacrifício pelo pecado que cometeu. Então era assim, o povo pecava, tinha que correr e apresentar o sacrifício diante de Deus. Só que para o povo algumas coisas foram tipo, era tanto sacrifício que as coisas foi, sabe? Sim, todo jeito, se perdendo. No início eu aprendi que eu tinha que, pequei numa coisinha, sacrifício. Não, vamos juntar no final do mês, faz um bolo só e... Vocês estão entendendo? E isso, irmãos, começou nas lideranças do povo e se espalha pelo povo, porque o exemplo, ele carrega os outros. Começou pelos reis, pelos líderes, passou para os sacerdotes, para o clero do povo e depois... Quem foi que motivou o povo lá na divisão do reino? Quem foi que motivou o povo a buscar outros deuses? O próprio Salomão. Salomão casou com um bocado de mulher. As mulheres tinham seus deuses. Salomão permitiu que as suas mulheres fizessem cultos. Aí o povo olhava assim, oxim, Salomão cultua esse Deus, eu vou entrar nessa também. Porque eles olhavam para o rei, e a figura do rei tem esse simbolismo divino. É uma pessoa escolhida por Deus. Se esse homem que está bem pertinho de Deus pode fazer, por que eu não posso? Aí cada um tinha um objeto em casa, tinha um poste ídolo, se dobrava a outros ídolos. Vocês começam a perceber? Aí Deus, vendo a idolatria do seu povo, a incredulidade do seu povo, Deus pune. Aí para a chuva, a colheita de trigo se perde, dá bicho. Aí eles fazem, não, a gente tem que buscar Baal, que é o Deus da fertilidade. Vamos, já que Deus, o nosso Deus, não está mandando chuva, vamos buscar Baal. Mas só que não é não, irmão, é Deus mesmo, ó. Apertando o parafuso, você, não é Deus não está vendo não. E Deus, o parafuso da sua vida, e não, até a porca, torar. Aí você acorda. Por isso, irmão, não deixa a porca torar não. Quando Deus deu um pouquinho de um apertinho dele, você, opa, Jesus, me perdoe. Me perdoe, Jesus, eu quero voltar. Não deixa ele apertar o parafuso não, que dói, viu, irmãos? Porque ele sabe como apertar o parafuso das nossas vidas. Com certeza. Então essas recordações dos pecados, como é dito no verso número 3, fazia com que os pecados, as ofertas que eram apresentadas diante de Deus, não tivessem a capacidade de remover o pecado. O pecado era perdoado, mas o poder do pecado não era tirado. Em João? Vamos dizer assim. Vamos dizer que a gente está comendo uma macarronada, né? Aí, o molho, na sua camisa. Aí você pega um pano e faz. O molho pode até sair, mas limpa a camisa não está não. É preciso botar lá na maca, botar um sabãozinho, esfregar, botar cloro, para poder sair a mancha. Na antiga aliança, era só retirada a sujeira, mas a mancha ficava lá, marcada. A noda. Bem novinho, né? Liga lá, meu irmão.
Sim, sim. Na lei judaica, a consequência estava sobre o bode, estava sobre o bezerro. Porque se alguém pecasse na lei, a lei diz: quem pecar tem que morrer. Aí, para eles não morrer, para o pecado ser perdoado e a sua consequência e sua culpa, aí quem morrer era o bode. Porque alguém tinha que morrer quando pecar. Vocês conseguem entender isso? Quando o pecado vem, alguém precisa morrer. Porque a única forma de pagar pecado é a morte, é derramamento de sangue. Aí, o que é que acontece? O bode morria, o bezerro morria. Aí agora, o que foi que Cristo fez? O pecado foi perdoado. E a consequência também. Por quê? Porque foi Cristo que morreu. Aí por que nós morremos já que Cristo morreu? Eita, essa é mistério. Viu? Essa só quem realmente desce na madrugada. Brincadeira. Por que a gente morre já que Cristo já pagou pelos nossos pecados, irmãos? Sim. E aí? Então, se eu for santo, eu não vou morrer mais. E aí? A pergunta é de final de seminário. Viu? E aí, Vanilson? Por que a gente morre? Já que Jesus morreu pelos nossos pecados e perdoou tudo, por que a gente ainda morre? E aí, missionária Marta? E aí? O diácono Denberg, ele citou um texto, né, de Paulo, lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. E aí, irmãos? Por que os nossos pecados foram perdoados, mas a nossa morte, Deus não vai dar vai passar um pano para a gente ficar vivo? Sim. Ah, eu estava só aguardando. Eu falei no início da aula. Está ordenado e mais. Para a gente chegar à perfeição, esse corpo tem que ir para as cucuia. A gente não vai receber o corpo glorificado se esse corpo não for destruído. Por isso que vocês vão ter que morrer. Não se preocupe não. E se vocês não morrerem, é porque Jesus voltará e vai transformar o corpo de vocês. Ou seja, de todo jeito ou não, o nosso corpo vai ser destruído. Vai ser transformado num corpo glorificado. Amém? Amém. Isso é uma boa notícia, irmãos. Isso é uma boa notícia. E se eu não estiver em Cristo? Por que esses que estão em Cristo, Deus não destruiria o corpo que ele tem agora e findaria? Por que eles devem receber um corpo glorificado também? Por conta do quê? Se vocês compreendem a dimensão disso aí? Para podermos nós gozarmos eternamente com Deus, nós precisaremos ter um corpo glorificado, sem defeito. E também para aqueles herdarem condenação eterna, precisarão também ter um corpo glorificado para eternamente sofrerem. Irmãos, é urgente. Precisamos correr urgente e anunciar essa verdade aos perdidos. Eles vão ficar a eternidade sofrendo
Lá haverá ranger de dentes, muita dor. Meu Deus, eu estou no verso 3, né? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. A partir do verso número 4, quando ele fala acerca dessa impossibilidade de que os sacrifícios da lei tenham a capacidade de remover pecados, porque o que ele daqui quer falar é acerca do poder do pecado, que a gente já falou no início. Quando oferecia um bode, esse bode morto não tinha capacidade de transformar a mente do judeu. O judeu não sentia nada. Ele simplesmente só obedecia a lei. Por exemplo, a gente está em janeiro. Quem recebe um certo salário na nossa nação, a partir de fevereiro, ele precisa o quê? Apresentar junto à Receita Federal o seu imposto de renda. Aí ele vai apresentar o seu imposto de renda e ele tem até uma certa data para apresentar. Assim que ele apresentar, o governo vai avaliar e vai fazer: ok, você pagou seus impostos. Mas essa pessoa ela pode tentar arranjar um meio de não apresentar todos os impostos para poder receber uma restituição. Mas aí o leão pode pegar ele. A malha fina, ele pode cair na malha fina. E ele vai ser punido. O ato de nós chegarmos, eu já falei disso hoje de novo. Eu acho que Jesus quer falar com alguém. Se a gente chegar a apresentar os impostos ao governo, no final o governo vai aplaudir você? Não. É o seu dever. Agora, se você não apresentar direito, ele vai atrás de você. Seus bens podem ser bloqueados. Você pode perder sua casa, seu carro. Você pode ir para a cadeia. Você não será melhor se cumprir a lei. Porque a lei ela não tem a capacidade de lhe motivar a amar. A lei ela não consegue fazer com que você ame mais ainda sua esposa. Mas Jesus pode. Por isso que os casamentos daqueles que estão sob a governança de Jesus é uma bênção. É uma paz sem fim. Os dois são crentes, né? Mas eles continuam sendo ainda pecadores. Sendo assim, já que a lei não tem capacidade de remover o pecado ou o poder do pecado, ela só absolve temporariamente. O autor aos Hebreus ele vai fazer uma citação a partir do verso número 5. E fica aqui o registro, certo, irmãos? Esses textos que estão aqui, por conta do tempo a gente não tem como ler. Que vai 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Isaías 1, 10, 17. Em casa você pode anotar. São textos que são argumentos do Antigo Testamento que comprova o que o autor aos Hebreus disse no verso 4. Que a lei, que é impossível através de sangue de bodes e de touros, remover o pecado. Certo? Como nós não temos tempo, mas você em casa pode observar isso. Tá? A partir do verso 5, o autor dos Hebreus ele vai fazer uma citação, ele vai utilizar... Vocês vão anotar? Ok. Quando terminarem, vocês dão um som legal assim que eu... Tá? A partir do verso 5, o autor dos Hebreus ele vai dar uma citação de um salmo de número 40, certo? Do 5 ao verso 10 é uma citação, certo? Ele utiliza o texto bíblico para dar base àquilo que ele quer falar. Aí qual é o texto que ele utiliza? É Salmos 40, do verso 6 ao 8. Terminou? Posso passar? E é magnífico, irmãos. Nós estamos vendo um texto com interpretação única. É o próprio autor dos Hebreus interpretando a antiga aliança, assim como Paulo fez, em um texto que, ao ler, você não nota que aquilo está falando de Jesus,
Mas o autor dos Hebreus leu e interpretou que era Jesus falando. Veja o que diz o verso 5. Sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Aqui o autor dos Hebreus está interpretando que é Cristo falando a Deus Pai, dizendo: quais sacrifícios e ofertas Deus não quis? Sacrifício de bode, sacrifício de ovelha. Está na lei, mas não era o que literalmente agradaria o Pai. O que é que agradaria literalmente o Pai? Era a oferta do corpo do seu filho, sendo entregue. Verso 6. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse. Perceba o que ele vai dizer. Então eu disse: eis aqui estou. É como se esse diálogo estivesse antes da fundação do mundo, sabe? Deus apresentando ao Filho: olha aqui a minha lei que eu vou apresentar ao meu povo. Aí Jesus lendo a lei, aí ele olha para a lei, olha para o caráter, a santidade de seu pai, faz: pai, mas o Senhor vai aceitar sangue de bodes e de bezerros? Será que é isso que mesmo vai te agradar? Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Dai-me um corpo para descer e cumprir a tua vontade? Já que tu quer que sangue seja derramado, eu derramarei meu sangue. Não precisará bodes, não. Vocês entendem isso, irmãos? Que coisa linda. Como dizia uma irmã conhecida minha, dá vontade de dar um cheiro em Jesus. Então eu disse: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Não era o salmista, não era Davi que estava dizendo aqui: Senhor, eu estou aqui para fazer a vontade. É Jesus. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? Perdoar os nossos pecados. E Cristo, ele se deu para o perdão dos nossos pecados. Deus nunca quis que seu povo apresentasse oblações, sangue de bodes. Isso não transforma o coração do homem. O que ele sempre quis foi Cristo na cruz. Só que para esse plano acontecer, era necessário Deus ensinar o seu povo. Então ele utiliza a lei como um aio, como um guia, como um mestre que ensina o seu povo a caminhar e conduzir até a Jesus. Quando o povo de Deus conhece a Jesus, não precisa mais da lei, porque ele já é maduro o suficiente para viver com o Filho de Deus. Resumidamente, é isso que essa citação é utilizada pelo autor dos Hebreus. Então, um corpo Deus deu a Jesus para ele literalmente descer em forma humana. E isso comprova a humanidade de Jesus. Nas Escrituras isso está dito. O livro que está escrito fala a respeito de Jesus. A antiga aliança diz sobre Jesus. Deus não quer sacrifícios, nem ofertas, nem oblações. Isso não satisfaria literalmente a Deus. O que satisfaria literalmente a Deus era o cumprimento da sua vontade na pessoa de seu Filho. Essa vontade será cumprida. Essa vontade será feita. Essa vontade foi cumprida. Essa vontade foi satisfeita. Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo morreu e ressuscitou. E segundo diz, a partir do verso de número 11, já que todos os dias sacerdotes ofereciam sacrifícios, e tais sacrifícios não satisfaziam a Deus, pois eles não tinham a capacidade de remover o poder do pecado do seu povo. Verso 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Ele é digno de estar lá, nos representando. E olha o que diz o verso 13.
por estar lá nessa posição de autoridade, ele está aguardando. É a única coisa, irmãos, que falta. Que seus inimigos sejam colocados no estrado de seus pés. Não falta mais nada a não ser isso. Um erro grave. Sim. Isso. Por exemplo, guarda de sábado. A gente conhece alguém que faz isso? Conhece. Tem uma denominação que vive com isso. Isso. Em relação à questão da ceia, a modificação da compreensão acerca da ceia, do sacrifício de Cristo. Isso. Estola. Barba grande para dizer que isso. Eu sou sacerdote, e os sacerdotes utilizavam chofar, arca da aliança, estola, templo de Salomão. Vocês estão entendendo? É uma judaização do cristianismo. Para o contexto do autor dos Hebreus, e a gente vai encerrar com isso agora, ele estava exortando porque os irmãos estavam literalmente voltando ao judaísmo. Estavam voltando para as sinagogas, estavam guardando os sábados, estavam guardando as festas, estavam guardando a dieta alimentícia judaica e querendo voltar aos sacrifícios, tendo Cristo. Aí hoje é difícil nós vermos um cristão agindo dessa forma, porque na nossa cultura, nós não temos uma cultura judaica. Mas nós olhamos para as escrituras e a gente fala, eita, os sacerdotes, eles usavam um manto branco. Aí começa os pregadores a andar com manto branco igual Jesus andava. Começa a andar com aquele chapeuzinho judaico aqui na cabeça, né? Para mostrar que é... Aí começa a andar colocar símbolos no culto. Uso de chifre de carneiro. No louvor agora as pessoas começam a não ser tratadas mais como irmãos, agora são levitas. São observantes da lei. Começa a deixar de tocar violão, começa a tocar harpa. A volta às origens judaicas se torna agora um grave erro. E é esse que o autor dos Hebreus quer condenar. Semana que vem, e eu sugiro a todos a virem, porque semana que vem é a conclusão do capítulo 10, e é muito sério que o autor vai falar. Nós vamos encerrar essa parte, né? Nós vamos perceber os graves erros que os irmãos estavam fazendo nessa época. Só para a gente ter um gostinho do que virá. Nós iremos falar que esses que agirem dessa forma estarão recebendo a vingança de Deus contra eles. Assim como o Senhor vem para julgar as nações, virá sobre esses. E o texto vai dizer que horrível coisa é cair sobre as mãos desse Deus. Nós vamos ver que esses, ao invés de confiar em Cristo, estão abandonando a Cristo, estão confiando em si mesmo. Porque quando eu confio no cumprimento da lei, eu estou confiando em mim.
Então é um grave erro retroceder. Por isso, irmãos, nós podemos resumir a carta aos Hebreus como: progridam na fé. Vão para frente, não retrocedam. Porque quem desistir será condenado. Mas quem perseverar até o fim, então, irmãos, perseverem. Vocês não desistam, não. E se vocês não vierem domingo que vem, o anjo vai pegar vocês. Vai acordar vocês. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pela exortação que o Senhor nos concede, Senhor, por meio da tua palavra. Nós precisamos, ó Senhor, crescer na graça e no conhecimento de ti, Senhor. E precisamos, ó Deus, observar, Senhor, a seriedade da tua palavra. Nós somos teus filhos, ó Senhor. O Senhor não nos quer andando de todo jeito. Por isso, ó Senhor, motiva-nos, ó Senhor, desde a criancinha mais nova até o Senhor de maior idade em nosso meio, a viver para a tua glória, pois Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Ajuda-nos, ó Senhor, no nome de Jesus.